Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando nesta tarde de quinta-feira para bater um papo com você, para falar de cultura, para falar de teatro, para a gente falar das coisas da vida, porque não tem como falar de teatro e não trazer a nossa vida junto. Para isso eu estou recebendo aqui para esse bate-papo gostoso, Ana Toledo, bem-vinda. Obrigada, tudo bom, Samira? Boa tarde aos ouvintes da Mundial. Obrigada por me receber aqui. Ah, recebo quantas vezes você precisar. Se quiser parar, tomar uma aguinha, é só falar. A gente aqui, estamos em casa, no nosso bate-papo. A Ana Toledo, ela é atriz e autora. Ela está em cartaz atualmente com a peça Vingança no Teatro Raul Cortez. Algum outro espetáculo que tenha a ver com você? Não. Não, nesse momento eu estou em cartaz com o Vingança. Vingança, ok? E a gente vai falar de vingança. Uau. Você que pega essa palavra, fica às vezes até assustado, mas isso é ser muito vingativo, principalmente nos relacionamentos, Ana Toledo. Me fala um pouquinho da estrutura desse que é um espetáculo, né? Sim, é um musical. Eu falo que é um melodrama musical, porque ele trabalha justamente com esses sentimentos assim mais apaixonados, né? De nós humanos, seres conscientes, muitas vezes não tão conscientes assim, levados pela emoção, né? Levados pelas paixões, e ele trata desses sentimentos, desse sentimento de paixão, de posse, de frustração, de desejos, né, realizados e não realizados, e o que acontece, né, com esse desejo que mal resolvido num lugar errado, num lugar que não está lá, como é que você se coloca no mundo, né? Então, são 3 triângulos amorosos. Aliás, não são nem 3, acho que são vários, mas a gente resume a 3. É um hexágono amoroso que acontece ali, né? Em que ninguém está com quem gostaria de estar exatamente, né? O objeto amado sempre é o outro, né? E essa ciranda vai se movendo na direção de um penhasco, assim, sabe? Então, por isso que eu falo que é um melodrama, né? Né? É bem legal, é bem divertido. Quem vai assistir fica muito envolvido com a história. Tá, não é uma história de vingança onde eu vou ver mortes. Tem morte? A gente não dá spoiler aqui, porque a gente quer que todo mundo vá assistir. Tem brigas. O que eu prometo são muitas emoções. É mesmo? Que é o que acontece com a vida da gente quando estamos em relações amorosas ou não. O que acontece nesse espetáculo é que é um musical, né? É um musical, é o teatro. Então, ele sempre vai exacerbar um pouquinho o lugar da vida da gente. Então, você fala assim, eu já senti isso, mas eu não levei até as últimas consequências. E a gente tem a possibilidade, no teatro, de explorar as últimas consequências. De explorar o que acontece quando você vai um pouquinho além. E aí? Não é legal? Porque se você tem uma situação que na sua vida está mal resolvida e o teatro está jogando aquilo na minha cara, eu estou trabalhando aquilo comigo o tempo todo. O tempo todo ele está te provocando. E a ideia é ser uma coisa provocativa. Mesmo. É um espetáculo que tem músicas do Lupicínio Rodrigues. Que chique. É demais. Ele surgiu a partir das músicas. Você que escreveu? Eu que escrevi. Me conta um pouco desse processo, essa criação. Sim. Lá em 2010, eu tive essa vontade de escrever um espetáculo. Eu estava fazendo um show, eu sou cantora também. Eu estava fazendo um show com o repertório de samba-canção. E o Lupicínio Rodrigues é o rei do samba-canção, né? Que é aquele gênero musical mais dos anos 40, 50, né? Que tinha Lupicínio Rodrigues, que tinha Dorival Caymmi, vamos ver quem mais, Erivelto Martins, né? A Dalva de Oliveira cantava muitas. Então, os clássicos do rádio, né? Da época de ouro das rádios. E eu estava fazendo um show com esse repertório e eu percebi o quanto esse repertório era passional e o quanto esse repertório dava margem para você imaginar uma história por trás de cada canção.
E aí me debrucei especialmente sobre o repertório do Lupicínio Rodrigues, que é, de todos, o mais abusado, o mais passional, o mais na sua cara, assim, né? Falei, gente, ele escreve de uma forma tão objetiva, tão... Ele não esconde nenhum sentimento, né? É tão interessante isso. E como seriam esses personagens nessas situações, né? Por exemplo, uma música muito conhecida dele, que é Nervos de Aço, é o Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Aí você fica imaginando a pessoa, né, o homem sentado no balcão do bar, sozinho, bebendo, e olhando a mulher que ele gosta com outro. E você já imagina toda aquela cena, e a música está contando essa história. Falei, nossa, isso dá tanto uma peça de teatro. E dá. E dá, né? E aí eu comecei a me debruçar sobre esse repertório, e eu fui vendo que as músicas contam histórias incríveis, e os personagens foram meio que brotando dessas músicas. Então, juntei as músicas, fui imaginando situações e propus, né, um panorama, né, como que se desenvolveria essa história. E aí, claro, né, aí vamos desenvolver. Aí eu desenvolvi uma história com começo, meio e fim, com personagens que se relacionam uns com os outros, para montar realmente uma história que capture a atenção e o interesse, né, do espectador. Não vai ser só ceninhas, vai ser uma história contada a partir dessas canções. Então, uma canção acaba conversando com outra canção para formar a história da peça. Exatamente. Olha que legal isso, exatamente. Gente. E muita gente que vai assistir, a gente tem uma plateia muito variada, né? A gente tem plateias que conhecem o repertório do Lupicínio e gente que nunca ouviu, conhece, tipo, né, uma música ou outra. Conhece Felicidade, né? Que todo mundo conhece Felicidade. Mas não conhece Lupicínio. Mas as pessoas se envolvem com as músicas. As músicas são lindas. E algumas acham assim que as músicas foram escritas para o espetáculo. Porque as músicas servem muito à história. Mas, na verdade, a história é que foi criada a partir das canções, né? E são músicas que falam mesmo do amor, né? Sim. Podemos dizer que é a nossa sofrência atual. Exatamente, exatamente. A dor de cotovelo, a né? dor de cotovelo, inclusive, dor de cotovelo é uma expressão criada pelo Lupicínio Rodrigues. Ah, foi? Foi. A curiosidade. Ele que dizia isso. Ele falava, o sujeito fica lá a noite inteira encostado no balcão do bar, volta para casa com dor de cotovelo. Então, a música era a música da dor de cotovelo. A música para você ouvir encostado sozinho no balcão do bar. E era o que acontecia. Exatamente. Né? Que eu falo que é o avô da sofrência, né? É. O gênero que foi, assim, antecessor, né, da sofrência. Aí veio Curtir a Fossa. Isso. Vieram outras expressões. Então, era dor de cotovelo, depois teve a música de fossa, aí não sei o que veio depois, aí agora a gente tem a sofrência. E a sofrência, eu sei que a gente tá no rádio, né? Mas ela também pega o cotovelo ali, né? Você abraça o cotovelo e vai, né? É verdade, né? Quando vai fazer a coreografia. Você vai fazer a coreografia, você pega o cotovelo ali. Né? E quando a gente tá falando desse espetáculo, se eu tiver que falar em alguns valores que são representados, a gente já falou que a dor de cotovelo, o sofrimento por amor, né? Pelo relacionamento, pelo mau relacionamento também, pode ser? Total. Tem outros valores que acabam vindo, porque da onde que vem vingança? Vingança vem do nome da canção que foi o maior sucesso do Lupicínio, né? A música que projetou o Lupicínio internacionalmente é o Vingança. Que é aquela, eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. Que é isso, né? A mulher se deleitando com o sofrimento do homem, né? E aí ela ocupa um lugar central na nossa história, né? Que é um dos momentos auge da história, quando o jogo vira e aí a personagem canta essa música. Então, é daí que vem o Vingança. Mas o Vingança, ele é um dos sentimentos que mais movimenta esses personagens, né? Além da paixão, além do desejo, é a vontade de você ir à forra, né? De você se vingar. Se vingar. O universo, a gente está falando de uma peça, de uma história que se passa
nos anos 50. E aí a gente está falando de um universo onde os valores masculinos eram muito fortes e as mulheres tinham que jogar dentro desse jogo. Então a gente está falando apesar dos homens todos circularem e orbitarem em volta das mulheres e desejarem as mulheres, os valores do mundo machista são os valores que são os que valem, né, de verdade. Então até as mulheres elas jogam dentro desse jogo. E eu também gosto muito de investigar nesse espetáculo como as mulheres sobrevivem dentro desse mundo. Como cada mulher, a gente tem 3 personagens femininos no espetáculo e 3 personagens masculinos. Como cada um desses personagens feminino, sobrevive. De que maneira elas se colocam? Porque a gente tem uma dona de casa, que é a esposa que fica esperando o marido chegar, né, da boemia, né, à noite. A gente tem a bailarina, a dançarina de boate, a mulher fatal que conquista todo mundo. E a gente tem uma outra personagem que transita, que é uma cantora de boate que de dia é empregada doméstica. Que fantástico! E que ela transita nesses 2 ambientes, da casa de família e da noite. Da boemia, da noite. E elas têm que jogar o jogo. Porque elas não podem estar fora, né? Elas não podem se confrontar, senão, enfim, as regras são muito mais duras, né? E eu gosto de investigar a maneira como cada uma delas se vira, né? Como cada uma delas sobrevive nesse universo de valores masculinos. Você fez alguma pesquisa a mais para poder moldar estes personagens? Eu fiz. Demorou bastante para escrever o espetáculo. Além de, né, ouvir muito as músicas e estudar muito o repertório, eu li muita literatura daquela época, literatura brasileira. Sabe aquelas cartas que escreviam para a rádio pedindo conselho, né? Para você entrar em contato com a moralidade da época, com a moral da época, que por mais que a gente fale, mas as nossas avós, tem muitos detalhes que fazem muita diferença. A maneira como você se porta, a cor da sua unha, o jeito como você senta. Tudo isso vai percebendo quanto as mulheres tinham que estar muito mais ajustadas a uma sociedade, né? Muito mais. A gente acha que hoje está difícil, mas era mais difícil. E mesmo hoje nós temos a mulher, dona de casa, que espera o marido chegar. Tem. Não é? Tem. A gente tem a dançarina da noite, que quer uma vida melhor também. E quer também viver um grande amor. Não é verdade? Todas querem um grande amor. Todas querem. E todos os homens também, mas aí é outro rolê. É outra história. É outra história. E é interessante trazer isso para o espetáculo, porque a gente traz para a nossa realidade. Sim. Porque a gente vai fazer o entendimento de acordo com o nosso universo também. E isso é interessante. Eu estou mapeando uma época, mas eu estou trazendo valores que para muitos não mudou. Exatamente. É interessante você questionar hoje por que a gente, em alguns aspectos, continua reproduzindo comportamentos e julgamentos que já estão ultrapassados. Sabe, é aquela história, você continua repetindo e você para de questionar por que eu estou fazendo isso? Porque era assim, porque é assim que é. Mas por que é assim? Não faz mais sentido hoje, ou faz? Ou faz, não sei, né? Então é legal a gente não tem nenhuma pretensão de falar assim, isso faz sentido, isso não faz sentido, e a moral da história é essa aqui. Não, a gente está mostrando uma história que se passa nos anos 50 e que tem uma problemática dessa época, né? Que coloca as mulheres estão acuadas em situações ali que talvez hoje elas tivessem opção. E na época elas não tinham escolha. Exato. Mas por que hoje a gente ainda julga as nossas colegas, as nossas amigas, as nossas, né, os nossos pares com os mesmos valores, com a mesma régua que se julgava há 50, 70 anos atrás? Muita coisa não mudou, né? Exato. Às vezes não mudou a mentalidade, já mudou a realidade. Essa mulher que fica esperando o marido hoje, provavelmente ela trabalhou durante o dia, porque poucas mulheres podem
passar o dia em casa Sim. sem colaborar junto no orçamento. A vida ficou mais cara, Sim. né? E ficou mais complicada. E a estrutura familiar também mudou, Exatamente. né? Muitas vezes essa mulher, ela, além dela ter trabalhado o dia todo, ela pode até ser uma mãe solo. Exato. Ela pode ter um exato. segundo casamento e as famílias estão remodelando. Completamente mudadas, mas alguns dos nossos valores, eles se mantiveram intactos e eu acho interessante a gente parar para pensar neles. Porque pode ser até um resquício da educação De uma- que cada um teve. Exatamente, a gente reproduz sem Não questionar. é? Tá no DNA. É. É meio que tá no DNA e a gente não consegue mudar isso. Porque a gente vive numa sociedade que mudou, Uhum. vivemos uma nova realidade, porém, olha para São Paulo, por exemplo. Quantas famílias diferentes, quantas culturas diferentes num mesmo estado. Né? A gente fala do estrangeiro, a gente fala do migrante, né? Que veio Sim. de outros estados e cada um tem um estilo de vida diferente. Totalmente. Educação diferente, Sim. cultura mesmo, né? Sim. Que curioso isso. E me fala do elenco Sim. também. O elenco é uma delícia. Você faz quem? Eu faço a dona de casa, Samira. Que legal, hein? Encarnou a dona de casa. Peguei essa bucha pra mim. Porque é interessante. Você escolheu? Escolhi. Eu escrevi o personagem pra mim. Falei, vou fazer esse personagem aqui. É interessante investigar. É justamente por isso, porque eu acho que é legal desenvolver um olhar empático. A gente tem a tendência de julgar. E de julgar, inclusive, né, falar, ai, dona de casa, uma mulher que... E por que não se colocar na pele dela? Você se colocou no Eu lugar me da coloquei, dona de casa. me coloquei nesse lugar. Então, é muito interessante pra mim. O elenco é incrível. É um elenco, assim, de atores extraordinários, cantores extraordinários. Uhum. A gente tem atores de alto nível que cantam, que dançam, é muito legal, né? Então, quem tá lá O comigo? seu partner, quem é? Ó, aí vai falar em partner, tá? A gente tá falando que a gente tem muitos triângulos amorosos lá. Mas quem faz o meu marido na peça é o Jonathan Joba, que é um ator consagrado em teatro musical, que fez vários espetáculos em teatro musical. Agora há pouco estava com Na Utopia, né? Tá em cartaz no Funil do Brasil, lá no Teatro Folha junto. Fez a Bela e a Fera comigo, fez o Fantasma da Ópera comigo, fez Chicago. Então é um ator muito tarimbado e extremamente parceiro, né? A gente se conhece há 20 anos que a gente trabalha junto. E eu também escrevi o personagem para ele, o personagem do Boêmio, também foi pensando nele. Aí, além dele, a gente tem no elenco também o Danilo Moura, que é um estouro de ator, né? Um homem extraordinário, que fez o Tim Maia no teatro aqui em São Paulo. Que graça. Ganhou o prêmio, né? Como melhor ator. E que está em audiovisual direto. Ele fez aquela série Ninguém Tá Olhando. Ganhou Emmy, né? Então, enfim. Aí a gente tem a Lola Fanucchi, que também é uma atriz deslumbrante, cantora, bailarina e linda. A Maria Bia, que... Bom, eu vou falar que todo mundo é deslumbrante porque elas são, né? Não estariam no mesmo espetáculo. E que fez o Sexy as Negras, do Falabella também. E o Sérgio Rufino, tô esquecendo alguém? Não. Sérgio Rufino, que faz o Orlando, que é o dono do cabaré, que também é um homem cheio de segredos. E tem o maestro, que é o Guilherme Terra, que ele faz... Ele é o diretor musical do espetáculo, ele está em cena como pianista, ele meio que vai alinhavando a história com os comentários dele. Que legal isso, hein? É bem gostoso. Então foi muito bem, não só escrito, como produzido, o elenco se enturmou. Nossa, esse elenco é isso extraordinário. Isso é muito legal, né? E depois eu vou conseguir uns ingressos para nós, para sortear para os ouvintes. Não é? A gente faz aí uma promoção para levar as pessoas para o teatro, né?
Vocês ficam em cartaz até quando? A gente tá... Vale a pena ouvir Lupicínio Rodrigues na voz Por dessa favor. turma, tá? Porque as músicas são extraordinárias e pelo que você tá falando, a peça é um espetáculo. A peça é um espetáculo. Aliás, já que você falou nisso, Samira, a gente tem no Spotify, esse espetáculo está gravado. A trilha sonora desse espetáculo está no Spotify. Eu posso ir já sabendo todas Você já as pode músicas. ouvir as músicas. Olha que legal. Com os arranjos, com a gente cantando. E eu acho como vingança? Vingança ou musical. Vingança ou musical. É isso que você vai ver no teatro. Isso. Vingança ou musical e vai sair de lá não querendo vingança, mas repensando as relações da sua vida. É teatro? Teatro Raul Cortez. Às sextas e sábados, a gente está às 9 horas. E domingo, a gente tem um horário que é às 16 horas. Que legal. Que é ótimo para aquela pessoa que fala, eu não gosto de sair de casa à noite. Mas não é à noite, é às 4 da tarde. Não, você já sai para almoçar, já vai pro teatro. Você Ou já faz o contrário, vai sai- pro teatro para Exato, jantar. exato. Você já sai do teatro, você vai sair dali, já tem um cafezinho no Raul Que é coisa que Cortez. paulista gosta, né? É. Eu vou tomar um cafezinho e vou no teatro. Já tem um café do lado, você sai do teatro, já tem um cafezinho ali, você já faz um lanchinho, já sai para andar pela Paulista, que é ali pertinho. Pertinho, né? É. Na rua Dr. Plínio Barreto, número 285. Ingressos, provavelmente, na bilheteria tem, mas Isso. também tá no Simpla. Também tem no Simpla. E tem Tem. para comprar na hora também. Essa rua Plínio Barreto, ela também é conhecida como 9 de julho. É um trechinho da 9 de julho. É logo na entradinha, É. né? Que aí muda de nome. Mas é ali na Bela Vista. É onde era a boca dos teatros, né? Isso, ficava do outro lado, ficava Maria de la Costa. Muitos, né? Muitos teatros, muito bom, né? Ai, época boa que a gente, antes da pandemia, né? Que a gente circulava e circulava. Vamos voltar a circular, gente? Eu sei que você que tá aí do outro lado gosta de um teatro, gosta de um bom espetáculo. É gostoso demais, a gente sai renovado. Não é? E domingo, 16 horas, até você sai dali e já vai aproveitar o domingo Nossa, também. eu saio muito animada, porque aí, normalmente, bom, e aqui eu gosto de teatro, né? Normalmente eu saio de lá e vou ver uma peça. Que legal. E É. tem outro espetáculo também no... Tem o Assassinato para Dois, que tá em cartaz lá no teatro, que Aham. terminando o nosso começa. Já A pode gente faz ficar- sessão dupla. Toma café e volta pro teatro. É. Que tal, né? Gostoso, Que né? tal? Me diz, que mais que eu ia perguntar pra você? Das músicas, do elenco, quer falar alguma coisa a respeito do figurino, Ah, é da tudo chique. música, né? Além do maestro, a gente tem... É tudo chique, anos 50, né? É chiquérrimo, a gente tem uma direção de arte linda, o figurino é do Fábio Namatame. É. Na época que a gente fez o espetáculo, a primeira temporada, o figurino foi indicado ao Shell, o prêmio Shell. Aliás, a música também, né? A gente recebeu indicações bom. ao prêmio Shell de melhor direção musical, melhor figurino. E nós fomos indicados... a gente teve mais de 20 indicações de prêmios nacionais, né? Pelo espetáculo. Desde melhor espetáculo, melhor ator, melhor autora para mim. A gente teve indicações em todas as áreas. Foi um espetáculo que foi muito reconhecido na época. E por isso que a gente voltou, porque a gente tem os Vingancers, né? A gente tem o pessoal que assistiu Vingança em 2013, 2014 e que falava, quando vocês vão voltar? A gente quer muito. E então... O elenco é o mesmo? O elenco é metade o elenco original e metade de gente nova que entrou agora. A temporada agora vai até dia... 28 de agosto. Tem previsão de voltar para São Paulo? Vocês vão para outro lugar? Não, a gente vai fazer essa temporada agora. E depois, por isso, sugiro ir. É a sugestão de agora, tá? Espetáculo Vingança até o dia 28 de agosto no Teatro Raul Cortez, aqui pertinho, na rua Dr. Plínio Barreto, número 285. Ingressos na hora, no Simpla, na bilheteria aberta aí em horário das 14 às 20 horas, normal para todo mundo. Vá ao teatro, gente. Eu acho que vá ao teatro, vá ao cinema, vá ver é bom musicais, demais, gente. né? Eu acho que faz a gente... O mais importante que eu acho não é só assistir como entretenimento. Eu estou me distraindo ao mesmo tempo que eu estou absorvendo uma informação diferente. Eu gosto de pensar que, claro, eu também gosto de me divertir. Adoro sempre me divertir. Lógico. Mas eu gosto muito de ter uma experiência de sair um pouco diferente de como eu entrei. De sair Provocada. Modificada. E eu acho que esse espetáculo, ele proporciona essa experiência. Você vai se emocionar, você vai rir muito, você vai adorar as músicas. E
talvez você saia um pouco diferente de como você entrou. Que tal? Chegamos ao fim. Que coisa boa, né? Eu acho que essa provocação que o teatro traz na vida da gente faz com que a gente também cresça e seja amanhã uma pessoa diferente. Melhor, sempre melhor, né? Ana, uma mensagem rapidinha para o nosso ouvinte. Queridos, vão assistir Vingança. Os Vingancers. Vão assistir Vingança, esse espetáculo lindo que está em cartaz lá no Raul Cortez, sextas e sábados, às 21 horas, domingos, às 16 horas. Isso mesmo. Até o final de agosto. Eu espero vocês lá com o coração transbordando. É isso aí, vamos lotar esse teatro? Vamos lá. Vamos lá, eu vou. Obrigada, Ana Samira. Toledo. Sucesso pra você, viu? Obrigada, muito obrigada. Novidades é só vir aqui falar. Sempre, muito obrigada. Mundial, beijo pra você. Obrigada, querida. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.